Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, dá um like e inscreva-se no canal para ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Olha bem, o Supremo Tribunal Federal, eles estavam em um julgamento da Carla Zambelli, isso no Supremo Tribunal Federal. E o que acontece? Estavam votando a condenação ou absolvição da Carla Zambelli por aquele fato que ela fez um dia antes das eleições, quando ela correu atrás de um jornalista, que inclusive esse jornalista apoiava o presidente Lula. E o que acontece? Ela saiu correndo atrás dele com a arma em punho, não só ela, como os capangas dela também. E aí deram tiro, isso porque o jornalista era negro. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal deveria incluir isso no inquérito. Porque só porque o jornalista era negro, ela saiu correndo atrás dele. Primeiro falou alguma coisa e ele respondeu. Inclusive parece que ele respondeu e falou ô espanholinha para ela. Porque o que acontece, espanholinha era o vulgo que ela tinha quando ela fazia um trabalho meio suspeito na Espanha. Quer dizer, suspeito, não é suspeito. Ela trabalhava lá na Espanha, sabe como é que é, à noite? E aí ela saiu correndo atrás dele com os capangas dela, dando tiro. Eu sei que isso foi parar agora no Supremo Tribunal Federal. Primeiro um juiz da primeira instância tal condenou o rapaz. Olha a cabeça desse juiz bolsonarista. Tinham condenado o rapaz. Aí, como a Carla Zambelli tem imunidade parlamentar, só quem poderia julgar é o Supremo Tribunal Federal. E o julgamento começou na sexta-feira. E já tinham votado 3 ministros, parece. 2 ministros. O Gilmar Mendes, que é o relator do processo, e a Carmen Lúcia, e também o ministro Alexandre de Moraes. E tem outra, o trio de ministros, eles haviam adotado a posição, isso já na sexta-feira. Aí, na continuidade, o ministro bolsonarista Cássio Nunes Marques pediu vista do processo. Aí ele pediu vistas do processo, então aí tem um prazo para o processo voltar a ser julgado, tem um prazo de 90 dias, inclusive para ele, diz que vai ler o processo, vai analisar. Quer dizer, isso já está há muito tempo. Desde outubro de 2022 que aconteceu o fato. E o Cássio Nunes Marques diz que ele não estava muito ao par do que tinha acontecido, então ele pediu vistas. E ele tem o prazo de 90 dias. Ele tem um prazo de 90 dias para retornar o julgamento. Mas na continuidade,
alguns outros ministros anteciparam o voto. E aí, o Carlos Zanin, o ministro Zanin, antecipou o voto, e os outros, tem mais 2 ministros também que anteciparam o voto, e eu sei que a contagem já está 6-0. Então ela já foi julgada e condenada. Porque não adianta nada o Cássio Nunes Marques, que pediu vistas do processo, porque pediu vistas para interromper o julgamento. Agora ele vai ficar com o processo de até 90 dias, pode ser até antes, porque já que está condenada, não tem sentido o ministro bolsonarista Cássio Nunes Marques ficar retendo o processo por 90 dias. E o que acontece? Ela já foi condenada, porque os outros 3 ministros anteciparam o voto e já condenaram. Agora, ela já está condenada e perde o mandato. Só que o negócio é o seguinte, nesse processo, ela vai, lógico, o advogado, a defesa dela, vai fazer a apelação. Vai fazer a apelação. E nesse interim, o Tribunal Regional de São Paulo também confirmou a condenação da Carla Zambelli, isso já em outro processo. Foi uma denúncia da Sâmia Bonfim do PSOL, de uma deputada que fez a denúncia, e o argumento que ela estava divulgando desinformações sobre as eleições de 2022. E o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo manteve isso na terça-feira, ontem, dia 25, a decisão que cassou o mandato da deputada federal Carla Zambelli. Então ela já tem 2 condenações para ser cassado o mandato dela. E tem outra, vai ficar inelegível. Agora, existem as apelações, porque agora ela vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, enquanto o processo vai para o Tribunal Superior Eleitoral, para caso decisões permaneçam, além de perder o mandato, ela ficará inelegível por 8 anos. Agora, o relator, o desembargador Euclides Manfred, não acolheu nenhuma das teses apresentadas pela defesa da Carla Zambelli. Os advogados de Zambelli tentavam, inclusive, reverter a situação por meio de um recurso conhecido como embargo de declaração. Segundo o magistrado, a decisão anterior do Tribunal Regional Eleitoral analisou da seguinte forma, abre aspas,
a grave conduta representada como demonstração da elevada repercussão da difusão de informações falsas, descontextualizada, opta assim para configurar o abuso dos meios de comunicação. Isso em 30 de janeiro. Zambelli foi condenada por 5-2 em nota divulgada nesta terça-feira, dia 25. E ela afirmou que, apesar de reitera sua confiança na justiça. A ação partiu da deputada federal Samia Bonfim do PSOL, sob o argumento que Zambelli divulgou desinformações sobre o processo eleitoral. Quer dizer, mentiu pelas redes sociais, inclusive, que o processo eleitoral tinha sido manipulado. Agora, conforme o voto do relator no julgamento, isso de janeiro, o bolsonarista fez publicações para... Ela é tão burra, porque ela fez, inclusive, as publicações que ela fez era para provocar o descrédito no sistema eleitoral e disseminar, inclusive, nas redes sociais, mentiras. Agora, o relator Manfrey, ele citou a postagem de 2022 como ataque ao ministro do Supremo Tribunal Federal e ao sistema eleitoral, por exemplo, a falsa notícia de manipulação das urnas eletrônicas em Itapeva, no interior paulista. Abre aspas, olha bem o que diz. Não é demasiado se reconhecer que as condutas da representada alcançaram repercussão de gravidade aptas a influenciar no votante livre e consciente do eleitor, e prejuízo da isonomia da disputa eleitoral, fecha aspas, sustentou o relator. Portanto, a realidade justificadora da cassação do diploma de deputada federal e da declaração de inegibilidade, sanções a ela imposta por prática de abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. Quer dizer, ela estava mentindo muito e foi cassada por ser uma deputada mentirosa. Ela é mentirosa. Foi condenada por ser mentirosa. Então, nós podemos dizer que a Carla Zambelli é uma deputada mentirosa, porque ela foi condenada por isso. E ela entrou no esquema do Bolsonaro, em querer levar a população dizendo que as urnas eletrônicas são manipuladas. Agora eu pergunto o seguinte, ela foi eleita com que urna? Com que urna ela teve uma votação de quase 1 milhão de votos? Quer dizer, também o eleitor que vota na Carla Zambelli, faça o meu favor, hein? Não é brincadeira. Agora, foi cassada, não pode mais sair candidata no prazo de 8 anos, porque a inegibilidade, eu acho que a inegibilidade deveria ser por 20 anos.
Porque o candidato que mente para fazer campanha eleitoral em cima de mentira não pode nem ser eleito. Só que uma parte da população, inclusive do maior estado do Brasil, o estado mais rico, que agora para São Paulo vem muito topeira votar aqui. E é justamente esse topeira reacionário, inclusive aquele pobre que acha que é rico, que em São Paulo tem um monte, é que elege esse pessoal. Eles que elegem. Agora eles ficaram sem representante. Porque votaram na Carla Zambelli e também votaram no Eduardo Bolsonaro, que fugiu para os Estados Unidos, com medo de ser condenado. E esse pessoal bolsonarista é assim mesmo. Agora, vai ficar inelegível. E eu quero ver o que ela vai fazer. Se vai voltar para a Espanha. Porque lá ela é conhecida como espanholinha. Agora, esse pessoal é que quer dar o golpe de Estado na nossa democracia. Porque são todos eles bolsonaristas. E o Bolsonaro vai ser condenado hoje. Hoje ele vai virar réu. E aí vai ser julgado e condenado. E tem outra. O pessoal já, inclusive os bolsonaristas, já estão dizendo que no mínimo ele vai pegar 30 anos. Eu acho que tem que ser muito mais que isso. Porque isso é a condenação máxima de uma pessoa que pode tirar na cadeia. Então ele tem que ser condenado a muito mais tempo para ficar 30 anos na cadeia. Porque ladrão, bandido, assassino tem que ir para a cadeia. É o caso do Bolsonaro, que queria ficar no poder e queria matar o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes e o Alckmin, que é o vice do Lula. Eles iam matar. Isso já foi provado, documentado e tudo. Agora, tem um monte de bolsonarista de extrema direita, topeira, que não conhece absolutamente nada, que apoia esses canalhas todos. Porque o Bolsonaro queria implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos e sabemos o que é. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. E tem um outro porém. Não vai ter anistia para bandido nenhum. Sem anistia. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que estão querendo dar o golpe na nossa democracia. Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui. E um tchau, pessoal.